Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, como acontece sempre às 20 horas, o nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia da educadora Heloísa Pires, a filha de Herculano, e sempre essa conversa fraterna, maravilhosa, sobre alguma obra ou ouvindo Herculano. A gente tem dividindo assim. Programa passado, a gente ouviu a voz de Herculano aqui e conversamos sobre o conteúdo do que Herculano trazia. Dona Luísa, então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de encontro, de programa, e na noite de hoje possamos homenagear a obra-prima de Herculano, O Espírito e o Tempo. Esse esforço de Herculano para nos explicar a evolução do pensamento espiritual através dos tempos, nessa sua obra notável. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, boa noite. Tudo bom, Dona Heloísa? Boa noite. Graças a Deus, tudo bem. Amo esse livro. Fico feliz, feliz de falar sobre ele. Daqui a pouco a gente vai mergulhar, né, nessa obra maravilhosa. Mas, Dona Heloísa, aconteceu um fatídico triste aqui no Recife, Dona Heloísa, né? Uma casa de referência, um lar espírita, né? O lar espírita Paulo de Tarso, onde vive crianças, né? É um lar espírita e na noite que aconteceu o problema, estavam 17 crianças com uma cuidadora. Dona Heloísa, aconteceu um incêndio e desencarnaram 3 crianças e uma cuidadora. Só tristeza, né, Dona Luiz? E é um pessoal muito sério e que o depoimento do Gessler Carlos West, o presidente do centro, ele foi muito bonito porque ele disse, né? Apesar de tamanha dor, não vamos desistir de amar. Né? Olha que Mas é uma tristeza quando envolve criança, não é, Dona Luiz? Um desencarne assim. é, animaizinhos, crianças, bebês lindos. Estamos num planeta em desenvolvimento. É difícil entender isso. Eu também acho difícil, eu fico muito aborrecida, muito triste, mas não sabemos os motivos. Tem uma lição linda no Evangelho sobre aflições do passado e do presente. E se conseguíssemos ver à luz dos ensinamentos de Jesus, são espíritozinhos que foram recebidos com amor, numa festa espiritual, enquanto que a tristeza real é a Cracolândia. Aqueles indivíduos feitos zumbis, vivos, provavelmente continuarão vivos por muito tempo, mas não vivem. Eles estão mergulhados na ignorância, na perturbação. Essa é a tristeza maior. A libertação, embora dolorosa, traz a certeza de que estão novamente na casa do Pai, tratados, amados, felizes, e vamos orar para que os responsáveis por essa casa de amor, os trabalhadores, continuem entregando o trabalho a Jesus e recebendo todos que necessitam. Um trabalho maravilhoso, iluminado. Acidentes, para nós, acidentes, necessidades acontecem. Jerônimo não ficou durante anos numa cama completamente paralisado, pedido dele. A querida irmã Dulce não teve problemas no pulmão, pedido dela. Eu digo que eu nem quero saber meu passado, que eu vou fazer um pedido grande. Então eu brinco, não me conte o passado se alguém ver, porque todos nós, muitas vezes, temos complexo de culpa, que só se apagam quando nós nos julgamos já quite com a justiça divina. E o mundo em desenvolvimento tem muitos espíritos como nós mesmos com necessidades várias.
Ô, Dona Luísa, muito importante suas palavras, né? E só mesmo a reencarnação, né, Dona Luísa? Essas crianças terminaram uma etapa, estão muito bem amparadas. Muito bem foram recebidos. Lembra um conto de Humberto de Campos? Dois aviadores, ex-aviadores, espíritos de luz, trabalhando no mundo espiritual, exigiram, pediram, insistiram, nasceram como aviadores e caíram e voltaram para o mundo espiritual. Porque Humberto de Campos explica, eles tinham o complexo de culpa de atirar muçulmanos nas guerras santas de penhascos, porque fizemos horrores, achávamos que era o dono do mundo e que todos deviam pensar como nós. E esses complexos de culpa são atenuados através do trabalho ao próximo, mas às vezes o baque é tão grande quando descobrimos que queremos passar por aquilo que fizemos passar. E nenhum de nós foi santo no passado. Mas a libertação da terra não é castigo, é possibilidade de voltar ao plano no qual estamos aprendendo tanto, o plano espiritual, o verdadeiro, como diz Platão. Para nós, o mais importante é o sensível. Para a espiritualidade, o inteligível é igualmente muito importante. Perfeito, Dona Luísa. Então fica aqui a nossa solidariedade a todos que fazem o Lá Paulo de Tarso e um abraço fraterno de Dona Heloísa e do nosso programa também, a Gesle Carlos Wester, o dirigente da instituição, que aqui no Recife é conhecido apenas como GEL. Todos carinhosamente se referem a ele como GEL. GEL, um abraço e não desista de amar, porque a gente precisa de exemplos assim sempre, né? Lindo, querido Gel. Na guerra da Ucrânia, o Putin teve coragem de bombardear hospitais, escolas. Então, o planeta Terra não é ainda como desejamos, mas abençoados sejam esses como o Gel e todos que trabalham em nome do amor, de acolher os espíritos reencarnantes e de lhes dar possibilidade de começarem, como nós estamos começando, a compreender o processo de evolução. É difícil compreensão às vezes, porque nós não vemos um palmo adiante do nariz. Dona Heloísa. Então, fiquem em paz todos. E as criancinhas. Estão em paz na luz. Dona Heloísa, aí vamos para o livro de Herculano da Noite, não é? Dona Heloísa, o Espírito e o Tempo, não é? A senhora há de lembrar, não é? Porque esse livro houve uma pesquisa, não é? Em todo o movimento espírita, uma enquete, e que essa enquete foi lá na década de 90. Todos participaram, Divaldo, a querida Sueli Calda Schubert, né? O Hermínio Correia de Miranda, todos grandes nomes do Espiritismo, Raul Teixeira, para escolher as 10 maiores obras do século, aquele século. Quero só dizer aqui que não conta as obras de Kardec, que não era do século passado, era do século retrasado, né? Então não entrou na pesquisa. Dona Luísa, e foram escolhidas as 10 maiores obras do século, né? 7 foram de Chico Xavier. A número 1 foi Nosso Lar, a número 2, Paulo Estevam. Agora, Dona Luísa, só entraram 3 obras sem ser de Chico, né? Que foram Memórias do Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, O Problema do Destino e da Dor, do Leon Denis, e O Espírito e o Tempo. Mas a obra do seu papai ficou em 7º lugar, considerado pelo movimento espírita os grandes formadores de opinião como a 7ª obra mais importante do século passado. Dona Luísa, eu pergunto à senhora, me permita dizer assim, a obra de Herculano é imensa, né? Então, cada livro melhor que o outro. Dona Luísa, me permita a expressão, para mim é um troço meio complicado,
eu escolhi a obra-prima dentro da obra do Hermínio. Né? Nossa, Mas eu pergunto à senhora, embora que eu reconheça realmente a escolha, é a obra-prima de Herculano mesmo, o Espírito e o Tempo, dona Luísa? olha, essa obra é muito importante, esclarece, dá uma visão de um conjunto maravilhoso da nossa. A verdade sempre apareceu, mas de uma forma deturpada, cheia de superstições, ou para os iniciados de uma forma mais clara, nos grandes templos de pedra. Estava sempre, aparece na Bíblia, mediunidade, perturbação de espíritos necessitados. A verdade estava lá, mas nós nos confundimos até hoje com a verdade. Nós vemos espíritas preferindo ideologias violentas, achando que vão corrigir a terra, dividindo. O indivíduo trabalha, vai lá, tira a terra e fica dono. Quer dizer, nós temos dificuldade em ter esse discernimento maior. E nessa obra de Herculano vai com tanta suavidade os vários horizontes agrícola, nós plantando, colhendo. André Luiz lembra, acho que em Mecanismo da Mediunidade, que havia sempre auxílio da humanidade desencarnada, até para nós aprendermos instrumentos que facilitassem a colheita, e já em contato com os mortos que sabíamos que não eram mortos. E Herculano vai contando nossa história. Na Polinésia já sabíamos da existência do ectoplasma, que custou depois a ser provado pelos cientistas Richer, Crookes, e continua e chega e brilha no horizonte espiritual com Jesus. Falou claro, nós é que não conseguimos entender às vezes. Jesus apresentou a verdade para nós crianças de uma forma linda. A força do pensamento, a necessidade do respeito. Jesus apresentou tudo o que devíamos saber, mas mesmo assim precisou enviar Kardec. E só Kardec, através do auxílio da equipe do Espírito Verdade, é que nos traz o Espiritismo na sua profundidade, na sua possibilidade de esclarecimento. É muita vaidade, é muita ignorância, dá pena achar que pode saber mais do que Kardec, que deve atualizar Kardec, que deve enxertar no Espiritismo, marxismo, progressista. Vamos pensar, somos crianças pequenas. A cartilha de amor Jesus nos traz e não aprendemos a ler direito. Kardec vem colocar os pingos nos is e ainda crianças tolas não conseguimos aprender direito. Então, muitas vezes, é através de problemas mais difíceis que despertamos. Não somos seres de carne. Somos, como dizia o pai, interexistente. E a nossa existência maior é que somos espíritos, mentes extrafísicas, diz a parapsicologia, indestrutíveis, e vamos aprendendo e acumulando conhecimento e a praticar o bem. Esse livro é lindo. É a escada de Jacó, que nós vamos subindo lentamente demais. Dona Luísa, que poder de síntese, que maravilha, a senhora aí mostrou o panorama realmente, mas a senhora se referiu sobre os horizontes, né, dona Luísa? O Herculano, didaticamente, ele divide, né? Ele coloca o horizonte primitivo, o horizonte oracular, o horizonte profético, o horizonte espiritual com Jesus e chega ao horizonte contemporâneo com Kardec, a doutrina espírita, né? Mas a minha pergunta para a senhora, dona Luísa, desde os horizontes, essa escadinha que a senhora se referiu, há um esforço imenso do plano espiritual, querendo dizer à humanidade, né? Nós estamos aqui vivos, há uma vida além da vida, em todas as épocas, não é, dona Luísa? 800 anos antes da vinda de Jesus, ele enviou sacerdotes druidas
que Kardec, na Revista Espírita, compara druidismo e espiritismo e diz: é a mesma verdade. Enquanto isso, os celtas faziam guerras, como no horizonte de Moisés, também os hebreus se julgavam o povo predileto, adoravam Deus, começavam a se fixar no seu Deus único, mas fazia guerras. Um quer sobrepujar, mandar, e continuamos, através dos séculos, aumentando a nossa possibilidade de compreensão também através do desenvolvimento da ciência, embora a ciência queira ser apenas intelectual, só raciocínio, somos um conjunto, emoção, raciocínio, necessidade de crescer. E ainda como o Espiritismo e a doutrina do futuro, diz o pai, muitos não entendem nada, nem o pouco que nós nos entendemos e que começa a nos tornar humildes, eles entendem. Querem criar um espiritismo na mesma deformação que fizemos com o cristianismo, por interesses imediatistas, materialistas. Somos difíceis. Dona Heloísa, aí Herculano continua analisando, né? Ele faz um estudo profundo sobre a reforma protestante, não é? Ai, Lutero, Erasmo de Roterdã. Lutero não era espírita, não era protestante, ele era católico. E ele se revoltou de colocarem as teses na porta da igreja, nós estávamos lá, não estou atirando pedras, não, porque eu tenho certeza que eu estava nesses movimentos, faziam parte do crescimento, condenando, sobretudo, cobranças de serviço, cobranças de missas. Ele não queria. E, felizmente, amparado pelo plano espiritual e por Frederico, acho que é Frederico da Saxônia, e ainda pela voz de Erasmo de Roterdã, que não fazia movimentos perigosos, mas apoiou Lutero, Lutero consegue, diz Herculano, abrir a muralha para que Kardec viesse levantar a luz de Jesus. Ô, dona Heloísa, a figura de Erasmo de Roterdã, ele era o ideólogo, né? Lutero queria acabar com o mundo velho de uma vez, e Erasmo, com calma, né? Com calma, mas juntou os dois foram essa união. Né? Foram grandes. Mas, dona Heloísa, aí, veja bem, Herculano, quando fala sobre a Idade Média, isso é uma coisa muito importante, né? Porque é sabido, né, dona Heloísa, foi um período de maior escuridão, de trevas da humanidade, né? Onde se queimava, os médios eram tratados como bruxas, já, mas até nesse período de trevas profundas, o Herculano aponta, né? Que vê ali a grande estrela da Idade Média, que foi Pai Francisco, Francisco de Assis. Francisco é divino, Francisco é lindo. Também foi o primeiro a defender os animais e a dizer, nossos irmãos. Ele entendeu, ele era um espírito sábio, ele sabia que vínhamos de fases menores num crescendo. Então, tínhamos que respeitar os nossos irmãos. E hoje a lei começa a proteger os animais dito irracionais, que não são. Eles raciocinam, são nossos irmãos realmente. E ainda numa fase levados pelos instintos, eles nos amam de uma forma que nós não sabemos ainda amar. Quando eles olham, dos olhinhos deles verte amor, respeito. Acabaram de receber um pegue, ele já vem nos agradar. Então, São Francisco foi grande demais. Eu amo muito. E sempre que algum animalzinho tem problema, eu peço para São Francisco ajudar. E ele ajuda. E vieram, mesmo nesse período de escuridão, né, dona Luísa? Eu vou citar um homem, a senhora cita uma mulher, tá certo? Veio Jean Rouge, na época, que era a reencarnação de Kardec, ali naquele momento, né? O mesmo espírito que viria depois como Allan Kardec.
Jean Rus foi queimado também. Agora eu vou deixar para a dona Heloísa uma figura feminina aí, dessa. A maior, uma estrela na Idade Média, Joana d'Arc, uma camponesa, uma menina simples, ignorante dos vários processos de crescimento do planeta Terra. Ouvia vozes, ia a uma capelinha e teve a coragem. Leon Denis escreveu um livro lindo sobre Joana d'Arc, que ele diz que as vozes a convocaram porque, como médium, ela conseguiria não permitir que a França sucumbisse através de guerras. Então, ela foi, defendeu, conseguiu libertar a França. Interessante que o rei ouviu, chega aquela camponesinha simples, mas a preparação espiritual fez com que a colocasse para chefiar guerreiros. Era respeitada, venceu. E, no fim, por questões econômicas, a Inglaterra não aceitaria uma França que destruísse o seu poder econômico, e vários franceses tinham dinheiro nos bancos ingleses. Ela foi entregue e o seu corpinho físico queimado. Mas imagina o brilho do espírito. E ela continua a iluminar nosso querido planeta, porque quando cresce, eles não têm que ficar presentes no planeta, é o pensamento. Linda, querida Joana d'Arc, esta é a verdadeira mulher empoderada. Não é se entregar à libertinagem, é se entregar ao trabalho de libertar-se de emoções desencontradas. Liberdade é o equilíbrio das emoções. Exemplo, Jesus. O corpo é instrumento, não é o nosso dono. Trazemos condicionamentos do passado, difíceis, e que devem ser controlados com a luz da razão, diz o querido Kardec num capítulo lindo em A Gênese, As Paixões. Perfeito, dona Heloísa. Que lembrança maravilhosa, a Putela, né, de Dó Remi, Joana d'Arc. Dona Heloísa, a pergunta derradeira, né? Tivemos, nessa nossa época, a minha e a da senhora, a gente está reencarnado, né? Não, eu já estou com 81 anos, você é um menino. A minha época, voltarei. Voltarei, porque eu gosto muito do planeta Terra e não conheço outro, mas você não se esqueça, é um menino, olha, hoje vai viver mais de 100 anos, vem a célula tronco. O que eu conheci na minha encarnação atual, a senhora também. Conheceu, não. A senhora coabitou com ele, viveu na mesma casa. O que... Nossa, Pai querido, muito amado, nunca nos magoou, nunca deu um grito, nunca deu uma palmada, nem ele, nem Dona Virgínia, nem meu avô Ferraz. Foi muito privilégio contar com esses 3 espíritos de luzes e meus 6 tios, misturando tios e tias, que fizeram da nossa infância e juventude um mar de amor, de alegria e de paz. Não havia dinheiro, havia economia, mas havia tanta alegria, tanto amor que não fez falta. Como diz o Livro dos Espíritos, felicidade, ter o necessário e consciência tranquila. É o que a casa toda, graças a Deus, conseguia ter. Sabe o que é que eu adoro em Heloísa Pires? É porque Dona Heloísa, a gente pode ver nela hoje, porque, Dona Heloísa, tudo de bom que acontece na infância, né, isso vai perdurar por toda a vida, né? Agora, também, né, tudo de desequilíbrio que acontece na infância, a gente vai passar a encarnação toda tentando corrigir aquilo que ficou no passado ali atrás, né? Então a criança está presente em nós ainda, né, dona Luísa? Nossa, sempre. Eu adoro uma psiquiatra, acho que eu já citei, mas método didático, Ana Beatriz Barbosa. Quando ela diz, mãe,
olhem seus cílios. Se notar algum problema, já leva tratamento psiquiátrico ou psicológico e a gente inclui. Na casa espírita, o evangelho no lar, porque que judiação deixar eles perdidos nos atalhos que outrora trilhavam. Agora que encaminhá-los para a luz é hora. Então, essa história. E Chico Xavier diz: os pais estão perdendo as crianças na tecnologia. Os pais vieram para educar, não é para entregar celulares último tipo e ficar felizes, cada um com o seu celular. No celular, no computador, existem caminhos estranhos, deseducação, despertam condicionamentos terríveis do passado. Há que educar nossas crianças. E Maria Montessori, estava esquecendo essa mulher magnífica, que já naquela época, primeira e única neurologista durante muitos anos na Itália, depois fez psiquiatria nos Estados Unidos, tirou do hospício crianças que eram consideradas inúteis, colocaram no hospício naquela época de Maria Montessori, e a época de Mussolini, e ela os trouxe porque ela viu que eles tinham inteligência, mostrou nos exames que faziam na Itália. São indivíduos maravilhosos, as crianças entraram em primeiro lugar, muitas não falavam, mas pensavam, conseguiam se comunicar. Então, está na hora de crescermos. Pais, leiam Maria Montessori, leiam o Winnicott, leiam Piaget e converse olho nos olhos dos seus filhos. Por favor, o tempo urge. Bom, então, encerrando, e outros, como a senhora quis dizer, que eu sou afastado de idade da senhora, não sei o quê, então vou mandar uma, minha vingança do amor, viu, dona Heloísa? É vingança com amor. Vou me vingar da Heloísa. Bom, então, como a senhora não é da minha época, então, e eu tenho esse exemplo na minha vida, que é a Heloísa Pires, né? Não, não. Maravilhoso. Olha, que era... a pessoa diz, ai, como ela é humilde. Eu digo, não é humildade, é raciocínio. Não é que eu seja humilde, imagina, é que trilhões de planetas, indivíduos como meu pai, minha mãe, meu avô, no tempo e no espaço, Jesus, que é a luz maior de nossas vidas, e um exército de luzes que veio à Terra. Eu me considero aprendiz, uma aluna um pouco difícil, mas venceremos. É a lei. Eu sou obediente, que a minha mamãe, quando fez aquela gravação, foi que ela disse, né? Dona Heloísa, adoro os seus programas, a sua risada gostosa, a sua alegria. Então, eu tenho que seguir o ditame de minha mamãe, né? Heloísa, para mim, está aqui, né? Dona Heloísa. Obrigada, filho querido. Você, Dona Eva, essas meninas também. Somos uma família. Viemos dos séculos e vamos continuar caminhando para a luz, todos unidos. Dona Heloísa, eu vou usar a expressão aqui do Nordeste, viu? A senhora é minha e o boi não lambe, viu? E o boi não lambe, viu? Outra coisa, a senhora é muito evoluída. Se mexerem com a senhora, fale comigo, viu? Fale comigo. Eu vou atrás. Epa, pare lá, pare lá. Não mereço, mas agradeço. Prometo, Herculano, que eu não usaria da violência. Mas pelo menos, epa, pare lá, para lá. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente, né, dona Heloísa? O seu anjo da guarda deve estar rindo também. E meu pai da gargalhada. Não, seu anjo da guarda deve estar dizendo, pronto, agora danou-se. Heloísa arrumou um anjo da guarda careca na terra. Quer ser anjo da guarda, né? Aí tá ruim, né, dona Heloísa? Obrigada, irmão, obrigada.
A vida é muito difícil, né? A gente tem que sorrir. E a alegria de ser espírita, né? Tem que sorrir, tem que achar motivo para ficar alegre e gratidão a Deus por ter nos criado para nos tornarmos luzes. Chegaremos lá, queiramos ou não, diz o poeta, vamos desejar. Se não, tem uma lição do Evangelho, como é? Se não forçaremos sua vontade rebelde com duplo esforço do freio e da espora. Meu pai, a primeira vez que eu lembro, o pai falou: Nossa Senhora, isso vence qualquer atitude negativa. O freio e a espora. Diz que é como fazem com o cavalo teimoso. Não queremos nem freio nem espora. Vamos voluntariamente. Dona Luísa, então vamos com o jugo suave de Jesus, né? Ai, que bom, maravilha. Vamos encerrar agradecendo a Jesus por esse momento, por todo o ensinamento que tivemos aqui na noite de hoje, através da obra de Herculano e da narrativa muito intuitiva, essa narrativa com a participação do plano espiritual através de Dona Heloísa, mostrando o caminho da humanidade, esse caminho que vai das trevas à luz do novo mundo, o mundo redimido de amanhã. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, próxima quinta, na mesma Herculano hora, 20 horas, eu e Dona Heloísa estaremos aqui. Quero dedicar esse programa à minha mamãe. Dona Heloísa, hoje é 20 de abril, ontem foi 19 de abril, foi a data de nascimento de mamãe aqui na Terra, era o seu aniversário, e eu quero dedicar esse programa, como sempre faço, a ela, mamãe, pelos seus 80 anos. Uma data marcante, né, Dona Heloísa? Muito emotiva, né? Nossa, e ele está lá agora, é uma estrela no céu espiritual do Brasil, graças a Deus. E recebe parabéns pela educação que deu ao seu filho. Parabéns ao filho, à criança que você foi e à mamãe, que te educou com tanto amor. Mamãe, te amo. E fica um abraço a Cátia, Luizinha e Vicente, que recebeu toda Amém. essa. Graças a Deus. Que bom. Parece um sonho. Dona Heloísa, vá-se embora, senão eu lhe amarro aqui no pé da mesa, a gente não sai daqui mais hoje, viu? Até semana que vem.